Priscila chegando, bem-vinda. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Lúcia Caldas, boa noite. Mafê, está aí, Mafê? Estou aqui. Você põe para gravar? Já pôs, tá, né? já está gravando. Tá bom. Estou aqui também, Sérgio. Ah, Sérgio, Boa noite. Faz tempo, já cumprimentei, você que não ouviu. Não ouvi mesmo, estava um barulho. Tá bom. Então agora vamos dar uma fechada nos microfones gerais, né? Depois, quando for o caso, Music. Isso. Aqui. Bom, então, boa noite oficialmente para todo mundo. Gratidão aí pela presença. E vamos ver o que a gente vai ver hoje, né? A gente já estamos vivendo sob a energia de Leão, né? E nós vamos ter, na semana que vem, no dia 18, a lunação de Leão, né? Como a gente não vai se ver daqui até lá, a gente já vai falar um pouco sobre essa alunação de Leão. O que quer dizer isso, né? Tem gente nova aqui, a gente vai explicar, Esther, bem-vinda. A gente vai explicar aqui que a alunação é um período de tempo que vai de uma lua nova até a lua nova seguinte, né? Então, na alunação de Leão, mais 28 dias vai dar outra alunação, né? Então, são períodos de 28 dias e que a gente, então, pode, nesse momento que a Lua se torna nova, que é um momento muito positivo para dar início a novos processos, porém é um momento bastante silencioso, hora de não falar nada, mas de dar os primeiros passos nos projetos que a gente está encaminhando, ou em eventuais mudanças, ou em eventuais novas atitudes, em geral. E, então, esse momento é sempre importante e a gente, quando tira esse mapinha para esse momento, a gente consegue tirar algumas conclusões do que vai ser. Não é do que vai ser, desculpa, né? Não é do que vai ser, mas dos propósitos que a gente está enxergando nesse movimento, nessa lua, né? Então, a lua, quando a lua se dá num signo, geralmente ela se dá uma vez em cada signo, às vezes acontece que a gente tem alguns meses de 31 dias e a lua leva 28, como aconteceu na lua de Câncer, a gente teve duas lunações de Câncer, né? E agora a gente está estamos na segunda alunação de Câncer, nos dirigindo para no dia 18 entrar na lua de Leão, né? Então, a primeira coisa é a gente conversar um pouquinho sobre Leão, que é esse signo soberano, esse signo regido pelo Sol, que traz essa vitalidade para nós, essa criatividade para nós,
essa energia de leão que a gente está vivendo, mas que também, pelo seu lado, traz uma energia de ego muito forte, né? E na oposição a leão, a gente tem o signo de aquário. Então, quando a gente estuda um pouco um signo, é interessante a gente estudar também o seu oposto, porque os dois se equilibram, os dois falam a mesma linguagem, mas cada um puxa um pouquinho a sardinha para o seu lado, mas dentro do eixo a tendência é que eles possam se equilibrar. Então, o que equilibra Leão? Leão é a individualidade, né? E Aquário, do outro lado, é a comunidade. Então, nós temos, de um lado, a individualidade, do outro lado, a comunidade. Então, é bem claro, né, essa diferença. Mas os dois são muito criativos, os dois têm um potencial de liderança muito grande, né? O leão se exibe mais, ele é solar. O aquário, quando o sol está em aquário e a gente nasce nesse signo, ou quando o sol mesmo está em aquário, ele está, que a gente chama assim, de que ele está exilado, porque ele está longe está oposto ao signo que ele rege, que é leão. Então, em aquário, nós temos que trazer da comunidade essa energia, de interagir com a comunidade, para que essa energia solar possa se espalhar por todos e individualmente por cada um. Em Leão, essa energia já está muito à mão, né? O leonino tem isso muito à mão. E então a gente tem essa relação do ego pessoal, individual, com a estrutura da comunidade, que é uma coisa que está, vamos dizer assim, muito em evidência nesse momento, que a gente está certamente ingressando no signo de Aquário, no tempo de Aquário, a gente já vem ingressando nisso há bastante tempo, né? Sempre falo aqui que, assim, fatos físicos mais marcantes, a gente pode dizer que desde a Revolução Francesa a gente está entrando claramente, aprendendo a entrar no signo de Aquário, né? Então, aprendendo a lidar com as máximas da Revolução Francesa, que são liberdade, igualdade, fraternidade, né? Lembrando que essas coisas precisam estar sempre juntas para que haja uma unidade, um só, né? Nessa tríade, né? Como qualquer tríade, né? Pai, Filho, Espírito Santo, né? Qualquer trindade, ela precisa existir coesa. Então, se não houver uma coesão entre liberdade, igualdade e fraternidade, a gente vai acabar ainda precisando de trabalhar um pouco mais para trazer esse equilíbrio entre os três, né? Então, como nós já falamos, os nodos lunares estão indicando Gêmeos, isso tem a ver com a fraternidade, a gente vai mostrar isso agora um pouquinho. E outra oposição que a gente pode acreditar a esse ego leonino, a gente pode dizer que existe dentro de nós assim uma necessidade de nós equilibrarmos a vontade do nosso ego, que é uma vontade mais esfuziante, com a vontade da nossa alma. Talvez esse seja o enigma mais importante agora desse período de Leão e dessa alunação. Porque quanto mais o ego cresce, mais a alma se recolhe. E nós, de uma certa forma, carecemos de uma cultura da alma. E hoje em dia a gente tem muitos caminhos para isso, né? Por exemplo, as constelações familiares é algo que traz
para a gente uma sensação de alma muito grande, que é a alma da nossa família, a alma do nosso local de trabalho, a alma de todos os animais. Então, tudo isso vem se mostrando cada vez mais forte. Por isso que hoje em dia nós temos tantas pessoas que estão voltadas para reconhecer essas almas e, de uma certa forma, encontrar as afinidades delas através do reconhecimento das almas. Então, a afinidade está no coletivo, tá? Onde que eu vou me aproximar para me sentir na minha casa, para sentir onde eu quero estar, porque eu acho que nesse momento que nós estamos atravessando e que estamos ainda, a maioria de nós em casa, né? Nós estamos aprendendo a esse retorno para casa e entender que na nossa casa, tanto simbolicamente quanto na realidade do dia a dia que nós estamos vivendo, nós estamos tendo a oportunidade de ter um toque mais profundo na gente mesmo. Então, esse é um dos caminhos que vai se manifestando para a gente entender melhor o que a gente realmente quer. A gente fez um corte onde a gente se sentia obrigado a fazer isso, aquilo, escolher isso, aquilo, mas as escolhas, elas são sempre nossas. Ninguém vai responder pelas nossas escolhas, só nós. Não adianta depois dizer que fulano me induziu, cicrana não sei o quê. Não adianta. É a nossa responsabilidade da nossa escolha. Então, isso é muito importante. E nós podemos fazer, e aí que está essa polaridade, né, que a gente está falando. A gente pode fazer escolhas por nós podemos fazer escolhas pelo outro e nós podemos fazer escolhas por todos. Então, o que a gente entende hoje é que essas três grandes entidades, o eu, o outro e o todos, elas se tornam muito importantes na nossa consciência. Porque se eu não equilibrar o meu movimento, a minha busca entre essas três entidades, eu mesmo preciso me sentir bem, o outro eu preciso me relacionar bem, o todos eu preciso considerar sempre. Então, meus atos se tornam mais comunitários e não simplesmente egóicos. Então, com isso, é a experiência da nossa alma que vai trazendo para a gente essa sensação de que nós estamos no lugar. Quando a gente chega num lugar e se sente bem nesse lugar, e tem vontade de ficar nesse lugar. Se o nosso intelecto não se posiciona contra isso, muitas vezes de uma forma sabotadora, porque o nosso intelecto ele está cheio de crenças, então, isso não é lugar para você, não sei o que tal, mas se eu me sinto bem, o que importa é isso. Nós temos que recuperar a sensação de como nós estamos. Então, você se sente bem, hoje em dia tem 1 milhão de possibilidades em aberto. Apesar da gente estar nessa pandemia, nessa situação que todo mundo sabe, nós, ao mesmo tempo, estamos nos deparando com infinitas possibilidades. A gente, a cada dia, a gente bota um número de ID no nosso Zoom aqui, 1, 2, 3, eventualmente, é a gente que escolhe aonde a gente quer estar. E a gente, então, sente o reflexo dessa comunidade na minha vontade pessoal. E com o meu equilíbrio, essa minha vontade pessoal, com a vontade da comunidade. Então, essa balança, essa gangorra,
que a gente toma consciência agora na Lua de Leão mais fortemente, a gente começa, então, essa é a proposta, né, de considerar eu, o outro e todos. Tá bom, gente? Então, esse é o preâmbulozinho de Leão. Outra coisa, Leão também representa a criança, uma das coisas que Leão representa, né? Gosto muito de você, Leãozinho. Então, esse leãozinho é a nossa criança. Então, aí também, para que a gente se sinta bem, essa alma infantil também precisa se sentir bem. E se eu estiver só buscando algo para mim exclusivamente, como que essa criança vai se sentir bem? Porque essa criança é pura. Ela não quer nada só para si. Então, a gente machuca a criança da gente se a gente não considera tudo isso que a gente estava falando. E outra coisa que eu queria falar, porque é um assunto que está muito quente nesse momento, principalmente para os pais jovens, vamos dizer assim, que têm crianças pequenas e precisam encaminhar a educação dessas crianças. E não só a educação das crianças, a gente tem o Celso aqui, qualquer dia o Celso vem falar com a gente aqui sobre educação, né, Celso? Vamos combinar aí essa hora. E essa educação das crianças, não só das crianças, de todo o processo educacional, como todas as nossas instituições, sabe, praticamente estão falidas, praticamente estão falidas. Nós temos um caminho de encontrar caminhos de reorganização de tudo isso. Caminhos de reorganização de tudo isso. Então, eu queria falar dessa reorganização, principalmente da educação infantil. Porque nós sempre discutimos, em termos de educação infantil, qual será o currículo adequado para as crianças. Então, hoje, tem muitas teorias. Não, vamos fazer uma educação com tal currículo, não, vamos abrir para esse currículo, vamos não sei o que e tal. Então, veja bem, quando a gente inventa um currículo para a educação infantil, a gente está impondo alguma coisa para aquela criança, qualquer coisa que seja. E nós estamos nos julgando capazes de saber o que é bom para ela. Então, eu queria deixar assim no ar essa ideia de que realmente o que é bom para a criança é ter espaço para se manifestar e se reconhecer, e trazer à tona aquilo que é e contribuir com aquilo que tem. E o mestre, o professor, vai estar ali meio que pastoreando essas crianças nessa possibilidade de educação que não é só discutir currículo. A partir daí, nós podemos ter algumas ideias de currículo, mas o mais importante é a criança estar receptiva para isso e buscando isso, porque senão é tão violento como qualquer violência você colocar na cabeça de uma criança alguma coisa que não tem a ver com ela. E quem é que garante que você sabe o que tem a ver com ela? O que a opinião pública sabe o que tem a ver com ela? Então, antes de passar para o mapa, eu quero pedir para o Celso se ele pode abrir o microfone dele e comentar isso que eu falei, se você concorda com isso ou se tem alguma outra posição, Celso. Oi, boa noite. Você disse tudo, Sérgio, que é essa questão de ter espaço para se expressar, não só a criança, mas quando eu penso em adulto é a mesma coisa, né? Existe, a gente, todos têm necessidade de expressão, né? E qual é esse espaço da gente poder se expressar? E o educador e o orientador é aquele que vai estar na escuta e procurar conduzir, né? Conduzir o melhor possível
essa necessidade, porque aí faz uma leitura, o educador faz a leitura de quais são as necessidades daquele ser, né? E daquela idade específica, né? E aí vai conduzindo isso. Mas a gente pode conversar sobre isso, com certeza, em outra live. Então, depois a gente vai lá na cultura orgânica receber você lá sobre isso, tá bom? Vamos combinar. Então, enfim, muito bem. Vamos para a alunação, né? Depois, no final, se alguém tiver algum comentário sobre isso, eu vou gostar de ouvir, tá certo? Então, de qualquer que seja, crítico, apoiador, perguntas, estão sempre abertos aí para isso. Então, vamos compartilhar. No fone de ouvido. É porque ele estava no mudo, agora não está mais. E eu quero tirar minha cara, não quero com vídeo. Não, aí é bom pôr no mudo quem estiver falando, porque agora é bom que a gente não tenha... Pronto. Agora... Põe lá o fone agora. Obrigada. Nada. Está aparecendo o mapa aí? Não, esse aqui não. É esse aqui. Deixa eu ver. Como? Está aparecendo para vocês? Não, não está. Sim, está aparecendo. Tá aparecendo. Tá, ok. Peraí. Não, mas não está passando, né? Cadê? Vamos fazer uma coisa aqui. Agora está. Obrigada. O anfitrião pode mutar todo mundo se precisar, pai. Então, é mais fácil. É isso que eu quero achar aqui. A Mafê já fez, ó. Ela já fez. Pronto, pode continuar. Já fez? Tá. Maravilha, Mafê. Tá. Bom, então vamos começar assim, né? Eu vou falar uns termos para quem está vindo primeira vez, o mesmo que não a primeira. Eu falo uns termos meio astrológico, ascendente, meio do céu, casa, mas eu vou explicando isso, tá? Então, não se preocupem de não saber o que é uma casa ou não saber uma coisa, porque o que precisa ser explicado aqui eu vou estar explicando, né? Então, por exemplo, essa lua nova de Leão, o que acontece a lua nova? É que tanto o Sol quanto a Lua estão no mesmo grau exato do zodíaco. Eles se juntam, o Sol e a Lua. Por isso que a gente não vê a Lua, porque o Sol está junto da Lua, a Lua não reflete a luz do Sol, ela fica obscurecida pela luz do Sol, né? Porque eles estão juntos. Quando acontece deles estarem juntos no mesmo nível cósmico, aí é eclipse. Aí a Lua tampa a luz do Sol, aí é eclipse solar. Tá certo? Eclipse lunar tem a ver na Lua cheia. Então, os dois estão se encontrando aqui num determinado grau, determinado minuto do signo de Leão. Ou seja, sobre a constelação de Leão, simbolicamente com relação ao zodíaco. Tudo aqui é simbólico, né? Então, a Lua está começando numa casa que é a casa 4. Eu gosto de chamar atualmente a casa 4, geralmente se fala que é a casa da família, da mãe, da maternidade, do lar. Eu gosto de falar que é a casa das origens, porque hoje a gente está entendendo que a família não é só aquilo que a gente vê. A família é tudo que vem antes, né? Hoje em dia está cada vez mais claro isso, com todas as técnicas que a gente tem de contatar
a energia da nossa linhagem de várias formas, né? Constelações familiares, talvez a mais evidente, mas não é só isso. Muitas formas da gente ter a consciência de que dentro de nós estão os nossos pais, dentro de nós estão os pais dos nossos pais, os pais dos nossos pais. Então, todos eles têm alguma coisa em cada célula da gente. Esse DNA nosso é composto por esse DNA de todas essas forças. Então, se eu me considero só eu estou cometendo um engano muito grande. Por isso, muitas vezes, eu tropeço de não entender que eu estou aqui porque toda essa linhagem contribuiu para que eu estivesse aqui, nesse momento. Não é? Então, a alunação na casa 4 nos lembra disso, porque esse mapa é tirado para a alunação. Então, a alunação é o protagonista desse mapa, ou seja, a lua nova. A lua nova na casa 4, aqui para Brasília, ou seja, simbolicamente para o Brasil. Nós estamos fazendo esse mapa para o Brasil. Embora o Brasil tenha várias latitudes e longitudes, fazendo para a capital, simbolicamente, ele vale para o Brasil. Basta a gente entender que esse é um processo que é quântico, vamos dizer assim, que se espalha, um símbolo se espalha sobre tudo. Mesma coisa que a bandeira brasileira. Né? Mesma coisa. Esse mapa aqui, e esse outro mapa aqui, que está aqui embaixo também, que é o mapa da independência do Brasil, ele é tirado para São Paulo porque o grito do Ipiranga foi aqui. Mas aqui, para quem está em São Paulo, como eu estou. Né? Então, ele foi tirado para São Paulo, mas ele corresponde também à independência do Brasil, porque aquilo não foi independência de São Paulo, foi independência do Brasil. Né? Então, a gente tira esse mapa para considerar o Brasil como protagonista desse mapa. Então, a gente tem falado sempre isso, mas eu gosto de repetir, porque sempre tem gente nova, e muitas pessoas, e nós todos vamos aprendendo também por repetição, como criança aprende, né? Ouve aqui, ouve ali, vai aprendendo, pergunta uma coisa a outra, vai aprendendo, né? Vai repetindo, vai aprendendo. Então, nós estamos agora num momento, claramente, né, de dar esse... Porque Leão é protagonismo também. Então, dar esse protagonismo para a nossa linhagem, refletir, honrar nossos ancestrais, né, e entender como que a gente chegou dessa linhagem e perceber, principalmente, que nós estamos numa fase de reconstrução da própria humanidade. Estamos nessa fase. Às vezes eu explico aqui um pouco mais isso, mas hoje não vou, que já falei bastante. Mas nós estamos numa fase de reconstrução. Eu acho que dentro da alma de cada um de nós, a gente sabe disso. Então, nós temos que considerar, refletir, meditar sobre todas essas pessoas. Que às vezes eu não gosto de uma linhagem tal, porque tem um tio que era não sei o quê. Quando toda pessoa, né, as constelações rezam, Bert Hellinger é um grande arauto do novo tempo, né? Todas, sempre que uma pessoa dentro de uma linhagem é rejeitada, mais para frente vai aparecer aquele mesmo problema na linhagem. Então, em nome dos nossos filhos, em nome dos nossos netos e descendentes, nós precisamos nos reconciliar com todos, não colocar ninguém fora da alma da família. Ninguém merece. Algumas pessoas, talvez, por muito amor, inclusive, como mostra Bert Hellinger, às vezes, por muito amor, cometem erros
e ficam pagando por esses erros repetidamente, porque os outros não entendem o que está acontecendo. Hoje nós temos condição de entender tudo isso lentamente, não é mágica, é consciência. E começar a honrar esse processo cada vez mais, de onde estão essas pessoas, quem foram, quem que eu não gostava muito. Ah, eu não gosto muito da minha sogra, mas muito bem, a minha sogra é vó do meu filho, da minha filha. O DNA dela está aqui. Então, é eu comigo, eu com o outro, eu com todos. Esse é um caminho para que essa reconciliação, e aqui a casa 4, você vê que está aqui na base da nossa mandala astrológica, né? Então, nós só conseguimos, o eixo da casa 4 está aqui, bem na base. E nós só conseguimos atingir o alto da montanha, que a gente chama de meio do céu aqui, se a gente tiver uma base sólida. Senão, a gente acaba cometendo uma porção de desvios e de... E isso vai trazer consequências, porque a lei máxima do universo, não acredito que haja uma lei maior do que a lei da causa e efeito. Então, a nossa função de reconciliação, assim, coletivamente, celebrar essa grande reconciliação entre nós e as nossas linhagens, entre todos, perdoar o que tiver que perdoar, não temos que julgar ninguém, não temos que julgar. Ou então julgar para restaurar o melhor, né? Então, essa é uma das tarefas dessa alunação, né? Que vai, eu esqueci de olhar quando vai ser a de setembro, mas vai ser 28 dias depois do dia 18. Tem 31, então vai dar lá 15, 16, por aí. Então, isso posto, eu quero, falando do Sol e da Lua, da alunação, eu quero falar agora ascendente e meio do céu. Ascendente é o momento, é a energia do momento onde a gente começa alguma coisa. Por exemplo, onde a gente nasce. A energia presente naquele local, naquele momento, também pertence ao zodíaco. Então, a energia dessa lua nova, que vai ocorrer ainda, no dia 18, às 23h42, por aí, vai ter energia de touro aqui no ascendente. Então, esse processo desses 28 dias que se seguem tem uma energia de estabilidade, tem uma postura de estabilidade, de buscar uma segurança, né? Por outro lado, nós temos aqui atrás um monte de energias, de uma certa forma, principalmente Urano, se aproximando daqui. Então, essa estabilidade, ela tem por dentro algo inconsciente também, se mexendo e se movimentando, e também algo querendo mudar, querendo sair dessa estrutura e ir para outra. E eu preciso, então, entender que eu posso, a partir dessa estabilidade, então aqui tem até uma roda da fortuna, nós temos que fazer essa roda da fortuna se elevar. Urano, ele aponta para cima, ele se eleva, ele salta, ele representa a física quântica. Então, a roda da fortuna também, se a gente não eleva dentro da gente essa roda da fortuna, ela cai e a gente desce, porque é roda, né? Então, nós temos que estar para cima, para o alto, mas tudo isso daqui tem que ser considerado. E não é complicado nada. Simplesmente nós temos que buscar uma estabilidade que seja eu comigo, eu com o outro, eu com todos. Basicamente, isso. E não mais uma estabilidade que é eu. Se eu tenho uma carteira assinada, eu estou bonito.
Eu acho que todo mundo que está aqui hoje sabe muito bem que carteira assinada não está bonito nada, né? Que está assinada hoje e amanhã está rasgada. Não sabemos. Por outro lado, nós temos 1 milhão de novas possibilidades de encontrar novas coisas, principalmente nesse longo período. Veja como é sábio o universo. Esse longo período de Marte em Áries, ele ainda vai para frente, ainda vai retrogradar, vai ficar em Áries aí, eu acho que até janeiro. Então, e Marte em Áries significa o quê? Iniciativa fluindo à nossa disposição. A energia de Marte nos impulsiona se nós estivermos buscando alguma coisa, né? Então, como tem touro aí, eu preciso buscar alguma coisa que se torne estável dentro de um novo padrão. Nem que seja uma utopia, não faz mal. A utopia hoje está mais do que válida, porque se a gente não tiver uma utopia, a gente não sabe para onde ir. Então, vamos sentir a nossa alma, vamos sentir os nossos pares, vamos sentir a nossa família. A nossa profissão tem uma alma, tudo tem uma alma, né? A astrologia tem uma grande alma, tudo tem uma alma. Então, vamos sentir essas almas que nos afetam. O meu hobby tem uma alma. Se eu gosto de correr maratona, tem a alma dos maratonistas também. Todo mundo sabe, porque se relaciona com as pessoas. Se eu sou músico, tem a alma dos músicos. Se eu sou engenheiro, tem a alma dos engenheiros. Eu fui engenheiro, eu falo fui porque eu não pratico há mais de 30 e tantos anos, desde que eu comecei com a astrologia, mas eu pratiquei por 17. E eu encontro com a minha turma, hoje é direto, né, porque tem o WhatsApp, a gente encontrava todo ano. E todos nós somos engenheiros naquela turma, né? Então, tem uma alma de engenheiro a qual eu pertenço, embora eu não exerça. Então, tudo isso vai se considerando e nós vamos encontrando, então, uma verdade mais profunda sobre nós outros, que só o intelecto não consegue, porque o intelecto ele só vai no lógico. E tem muita coisa que acontece além da lógica. Então, se a gente pensa em alma, a alma é além da lógica. Então, só por aí, começar a pensar nas almas das coisas, nós estamos nos aproximando principalmente dessa energia de Aquário, que é aqui no alto do mapa, dessa alunação, ou seja, ela começa num momento de reestruturação, vamos dizer assim, da nossa estabilidade. Onde que nós vamos encontrar estabilidade? Porque a gente precisa pensar também que a gente acaba ficando escravo daquilo onde a gente põe a nossa segurança. Se eu ponho a segurança no dinheiro, eu fico escravo do dinheiro. Eu vou fazer qualquer coisa para ter o dinheiro. E essa qualquer coisa é muito perigoso. Lei da ação e reação, lei da causa e efeito. Muito perigoso. Se eu ponho a minha segurança em outra pessoa, na presença de outra pessoa, eu fico escravo dessa presença. Não vou nem dizer da outra pessoa, mas fico escravo dessa presença. Eu vou querer fazer de tudo para ter essa presença. E, na verdade, a hora que eu tenho, também nem valorizo. Então, é que nem brinquedo de criança, né? Carteira assinada, lucros altos, esperteza, tudo isso me torna escravo dessas coisas. Então, eu deixo para vocês, para nós todos, né, esse enigma do que então, onde então que eu vou buscar a minha segurança, né? Então, vamos refletir. Onde que a gente pega na nossa segurança? Qual o lugar mais adequado? Com certeza, cada um tem um, mas nós temos que achar dentro da gente o que é tão importante para nós, que valor que é tão importante para nós, que nem que eu tenha que ficar escravo disso, eu quero. Então, essa que é a dica também que Touro está nos trazendo aqui. E o meio do céu Aquário, aqui justamente,
mais uma vez, sempre está repetindo, né? Tudo está se voltando. Tem várias lunações em Touro e Aquário nas últimas lunações dos três eclipses que a gente passou agora recentemente, 2 dos 3 eram com ascendente Touro e Aquário no meio do céu. Ou seja, reestruturar a nossa estabilidade, reestruturar também as nossas instituições, isso também está marcado aqui, e encontrar uma expressão comunitária para a vida no planeta, uma expressão co-criativa para a vida no planeta, que é simbolizada pelo signo de Aquário. Então, vamos falar liberdade, igualdade, fraternidade. Rudolf Steiner, que dá base na antroposofia, que o Celso estuda, eu também, meus netos na escola Waldorf, minha filha estuda também, é muito interessante, ele chama a trimembração social. Então, ele fala o quê? Liberdade na cultura. Liberdade na cultura. Todos temos direito à cultura com liberdade. Com liberdade. Igualdade na justiça. Todos são iguais perante a lei. E fraternidade na economia. Economia fraternal. Essa trimembração proposta por Rudolf Steiner na descrição da antroposofia, essa trimembração ela é capaz de nos inspirar a tudo. Nós não precisamos de 1000 compêndios, nós precisamos de palavras inspiradoras. Então, quando eu estou vendo assim um tipo de economia que ela se torna fraterna, nossa, eu vou me interessar. Mas o que acontece não é isso. Na justiça não tem igualdade nenhuma, né? Na justiça tem fraternidade. Ou seja, meu amigo, eu libero. Se não é meu amigo, eu não libero. Mais ou menos é essa igualdade. Então, é a justiça dos iguais. Então, aqueles que são iguais a mim são justos. Os que não são iguais a mim não são justos, a grosso modo. Então, aí a igualdade na justiça não se estabelece. Ela vai se estabelecer na medida que todos forem iguais perante a lei. A liberdade na cultura é uma maneira de que todos os movimentos culturais possam se expressar, porque a cultura é a voz de Deus, a voz que vem de dentro dessa alma comunitária. Então, não pode ter seleção na cultura. Nós não podemos dizer que tem uma cultura que é elevada, outra que não é. A liberdade na cultura faz com que cada um de nós dê o melhor de si. E a fraternidade na economia não precisa nem falar, né? Porque eu comigo, eu com outro, eu com todos. A hora que a gente na economia tiver realmente o espírito da fraternidade, o mundo vai para frente. E é tão simples, poucas palavras inspiradoras. E a gente aqui, então, falando nisso, a gente tem o nó do lunar norte, que é um indicador de movimento, para da onde a gente está vindo, aqui, né, da casa 8 para a casa 2, inclusive dos valores financeiros, Gêmeos, que também representa a fraternidade. Então, veja como esse mapa representa a fraternidade na economia. Esse caminho do nó do lunar, né, representa isso. E aqui ainda está na casa dos valores, né? Mas ele vai continuar rodando por mais 1 ano e meio, mais ou menos, né? Até que ele vem para Touro
e vai trabalhar esse caminho de tudo, né? Então, isso mais para frente. Por enquanto, nós estamos começando, né, a caminhada por Gêmeos, em busca da fraternidade, entre outras coisas, né? Então, também em busca da educação infantil, também tem a ver com Gêmeos, né? E isso que a gente falou está dentro desse espírito que está aqui, né? Aqui a gente tem um quincúncio. Aqui um quincúncio, né? Mas não era isso que eu queria falar. Eu queria falar, aqui a gente tem, basicamente, uma conjunção tríplice que vem causando praticamente todas as mudanças drásticas que a gente está falando, que a gente está vivendo. Por isso que, de mais de 3 anos para cá, que já era, quer dizer, que já era possível há muito tempo, mas de 3 anos para cá, pessoalmente, eu venho trazendo essa ideia de que 2020 ia acontecer isso aqui. E que tudo podia acontecer, porque isso é uma estruturação muito profunda da nossa estrutura social. Eu nunca imaginei que fosse acontecer a pandemia, tenho falado isso aqui também, mas algo tinha que acontecer, né? E aconteceu, e isso aqui continua aqui. Então, a gente pode dizer que a pandemia é o primeiro passo dessa jornada desses 3 planetas aqui, que ainda leva algum tempo. Então, nós temos que respeitar, muito mais do que respeitar a pandemia, que tem que ser respeitada, claro, não é muito mais, mas não é só a pandemia. Nós temos que respeitar a reestruturação social, porque se não houver a reestruturação social e os passos são dados lentamente, passo a passo, mas se não houver realmente uma reestruturação que leve em consideração a alma da humanidade, nós não nos valeremos dessa pandemia para nada. Mas está havendo. Cada vez tem mais gente criando consciência para realmente posicionar os seus caminhos da maneira mais adequada para essas grandes mudanças. E elas nascem dentro da individualidade, da soberania sobre nós mesmos, que é representada por ele, né? É a nossa autossoberania. Só que pega essa soberania nossa e aonde que a gente empresta essa soberania, né? Quantas coisas eu faço porque vem do meu coração, da minha alma, ou porque vem da opinião pública, porque vem de alguma força aí que me empurra que não sou eu e que eu confundo que sou. São reflexões que nós temos que fazer. Porque quem vai responder por mim não é a opinião pública, sou eu mesmo, né? Então, temos que ter essa autossoberania, né? E com o contato com a alma, nós sabemos o que nós queremos. Tudo isso são passos que são dados, mas começa a gente abrindo os olhos para essa consciência e falando, pô, tem algum fundamento aí, né? E é o que realmente eu acredito, né, que vocês todos que estão aqui estão buscando esses fundamentos, como eu, né? Muito bem. Entre o protagonista desse mapa, agora sim, e essa estrutura social que precisa ser mudada, que está sendo, querendo ou não, né, doa quem doer, então dói mais, dói menos, dependendo de como a gente se posiciona, está havendo essa linha aqui que indica uma relação de 150 graus, que a gente chama de quincúncio, entre o protagonismo do mapa, né, a lua nova, o protagonista, e a estrutura, e o potencial transformador que essa conjunção tríplice aqui tem, né? Então, isso daqui é uma tensão. Esse ângulo é um ângulo de tensão, principalmente tensão emocional mais profunda, que a gente nem sabe direito o que é.
Então, a gente fica meio desconfortável com tudo isso, na verdade. Então, aqui ainda mostra, a gente está meio desconfortável com tudo isso. Mas é desse desconforto que a gente vai buscar essas soluções. A ideia que a gente está trazendo hoje aqui é que é o reconhecimento da alma. Sempre quando eu falo muito alto, eu falo muito alto, né? Mas quando eu falo muito alto, não porque eu tenho esse costume de falar alto, sei lá, mas falo muito alto no sentido de querer me impor, né? Então, não é essa a minha intenção, mas se eu começo a usar a minha palavra para impor coisas, eu não estou ouvindo a minha alma, é o meu ego que está falando. A alma tem que considerar o outro e todos. Essa é a diferença, ego e alma. Eu comigo, eu com o outro, eu com todos. Essa é a diferença. Então, a gente pode diferenciar quando eu estou falando. Estou reconhecendo toda essa minha comunidade, estou reconhecendo as pessoas próximas, estou reconhecendo os funcionários que trabalham comigo, sabe? Estou reconhecendo as pessoas, os vizinhos, tudo, e estou reconhecendo a necessidade que socialmente nós temos de mudança, né? Eu com todos. Então, isso é mais importante do que a gente decorar muitas coisas, a gente ler muitos livros, porque a gente está lendo a palavra de outra pessoa. E cada um tem o seu processo. Então, a gente tem que viver o nosso processo. Viver o nosso processo é bem diferente. Tomar atitudes, usar a pandemia para isso, para aquilo, poxa, se perguntar, eu quero, eu vou, eu confio, eu faço, desde que seja dentro desse respeito, liberdade, igualdade, fraternidade, eu comigo, todo blá blá. Né? Então, marcando esse desconforto que nós estamos sentindo. E como acontece bastante, acontece desde o começo dessa pandemia, a gente está com mais força num hemisfério só do mapa. Mas vejam que, normalmente, a gente tem mostrado, eu não estou com aquele mapa que eu uso para a pandemia, mas estava tudo só de um lado, né? Só que, no caso, era aqui embaixo, no recolhimento. Agora, isso aqui, a maioria está para um lado, mas a gente já vê que tem coisas para fora, preenchendo o outro hemisfério. Nós estamos caminhando, né? Para fazer um equilíbrio entre os dois hemisférios. Estamos caminhando. E o que está para fora desse hemisfério aqui, justamente é isso que eu estou falando, desse desconforto, da gente saber que tem uma função social que tem que mudar, saber que essa função social não tem mais futuro, mas, ao mesmo tempo, querer ficar, de alguma forma, na estabilidade antiga, o que não tem como. Né? Bom, pelo menos assim que o meu coração se manifesta. Então, nós temos que relaxar isso e entrar nessa realidade. Porque assim nós já estamos entrando no outro hemisfério. E aqui, o hemisfério da direita é o hemisfério do outro, representado pela casa 7. Então, e aqui nós temos Escorpião, que também significa vamos enfrentar as nossas sombras. Gente, o que eu falo eu não posso provar porque não é cartesiano, mas quando você considera a sua alma, ela se manifesta na hora que você precisa. Ela lembra, não precisa decorar, ela sabe, ela te dá um toque, ela cria uma sincronicidade, ela funciona. Quanto mais todos nós entrarmos em contato com essa alma, mais nós vamos viver de sincronicidade, chegar sempre na hora certa, sabe? Ter ritmo para as refeições, ter ritmo para o sono,
né? Nós vivemos uma era de entretenimento que tem a ver com a Casa 5, que é a Casa de Leão, tem a ver com o Leão, o entretenimento, até o Leão da Metro, né? Para a gente que é mais 60 a mais aqui, a gente lembra do Leão da Metro, né? E, né, Leila, você lembra do Leão da Metro? Lembra? Então, Lembro, Sérgio, é nosso tempo. é nosso tempo. Nosso Então, tempo. e agora o que nós temos que ver é que a gente vinha numa loucura por entretenimento, trocando noite por dia, sabe? Almoçando 6 horas da tarde, jantando 2 da manhã. Isso, para o nosso ritmo, para o nosso organismo, não tem possibilidade de nos oferecer saúde e estabilidade. Então, eu não estou condenando as pessoas que gostam, que se envolvem com entretenimento, com tudo isso, mas eu estou trazendo uma consciência que é importante, porque nós vamos ter que ter mais ritmo, senão nós não vamos. É esse ritmo desregrado que faz com que cada um vá para um lado, e aí é cada um por si. E se é cada um por si, não tem todos por todos. Então, aí nada se faz. E se detona o planeta, se cria todo esse lixo que se cria no planeta, muito por falta de ritmo, estabilidade, né? E harmonia. Então, muito bem, essas são as coisas. Ó, mais um dado importante aqui, porque cada mapa desse que a gente começa a desenvolver a interpretação dele, a gente começa a ver que tem toques que se repetem muito, porque eles estão querendo dizer, é como se fosse uma voz nova, uma linguagem nova, dizendo para você, olha, a cura vem da casa 11, a cura vem da comunidade, que é a casa de Aquário, a cura vem de estar junto, de cocriar, de buscar junto, né? Mas aqui uma quadratura com Vênus canceriana, aqui Vênus canceriana, ela é um pouquinho apegada demais nas coisas, né? E aqui ainda está no final da casa 2, já entrando na casa 3, que é da educação, né? E então dificulta essa cura o apego. Está tudo na palavra que isso aqui tem, né? Depois também os astrólogos presentes podem comentar essas coisas que a gente está falando aqui. Bom, já vamos caminhando. Na hora eu vou fazer aqui uma outra coisa. A gente tem essa alunação acontecendo no grau 27, né? 26 e tanto de Leão. Aqui eu vou trazer, então, novamente, o mapa da independência do Brasil. Tá? Então, veja, o 26 de Leão está praticamente nesse ponto que a gente chama de descendente, do considerar o outro, nas alianças que a gente faz com o outro. Então, veja, essa lua aqui, para o nosso Brasil, ela está trazendo a oportunidade de boas alianças que tenham a ver com a arte, que tenham a ver com a soberania individual de cada um, para que haja o princípio comunitário, né? Então, Leão, Aquário, a soberania individual de cada um, para que haja o poder comunitário, e não que seja uma comunidade manipulada, mas sim que venha, que nasça da soberania individual de cada um de nós. Isso aqui está no mapa do Brasil independente, né? Então, vai cair bem aqui, nesse comecinho da casa 7. Então, é um momento de refletirmos sobre as nossas alianças, em termos sociais, porque o Brasil a gente tem que olhar em termos sociais, não é só no pessoal. Então, aqui é a história do eu com todos.
quando a gente entra no mapa do Brasil, né? A gente podia tirar para Greenwich e dizer que é o mapa do mundo também, né? Mas eu acho que a gente tira para nós aqui no Brasil, porque nós temos um protagonismo muito grande a realizar. Por isso que na época de Leão, como nós estamos, nós temos a necessidade de desenvolver essa nossa soberania pessoal sobre nós mesmos. Ao máximo, compreender, ter consciência dessa soberania, da necessidade dessa soberania. Então, precisa muito bem estar consciente de aonde que eu estou sendo levado, aonde que eu estou me dirigindo, considerando tudo, né? Tudo que é escolha clara, evidente, que você fala, eu vou por aqui e eu respondo por isso. Se eu estiver enganado, eu vou receber o recado e vou mudar a minha conduta. Não vou morrer. Mas eu tenho essa decisão de seguir por aqui e bancar, ter confiança cósmica para bancar aquilo que o meu coração me fala. Ricardo, coração de leão, né? Então, leão rege o coração, rege a coluna vertebral, né? Então, nosso posicionamento, né, alinhado céu e terra, e um coração que reverbera. Então, essa simbologia é o que nós temos para nos envolver realmente e também relaxar um pouco a mente lógica. Nós temos tantos símbolos maravilhosos para nos inspirar e essa mente lógica está fazendo a gente rodar em círculo, rodar em círculo, rodar em círculo. Não sai disso. Ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe nada dessa pandemia. As notícias passam o dia inteiro se manifestando aí. Não existe certeza, segurança de nada do que está sendo dito, tanto por um lado, por outro, que a pior coisa ainda é politizar a pandemia, sabe? Nós devíamos estar todo mundo juntos na pandemia. Mas aí politiza, então a gente toma atitude política, metido com uma atitude... Então, isso nos afasta. Mas é de tanto nos afastar que nós vamos nos unir. Então, essa é a promessa de Aquário, do mundo que nós estamos vivendo. Tá bom, gente? Eu vou tirar isso aqui, eu quero ver agora quem tem vontade de falar alguma coisa. Chamar primeiro a Elaine, se ela tem alguma coisa para contar para a gente hoje. Foi passear, Elaine? Não, apareceu. Abre o microfone. Vai falar, Elaine? Abre aí. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Eu posso ler o Grau Sabeu, que eu dei uma olhada, achei super interessante. Deixa eu pegar, vou fazer um resumo dessa alunação de Leão que está acontecendo, que vai acontecer, né, a 27 graus de... Então, dá uma repetidinha o que é Grau Sabeu, porque tem sempre gente nova. Então, é um livro que chama Mandala Astrológica. Foi uma vidente que trouxe 360 imagens, uma para cada grau dessa nossa mandala astrológica. E tem a interpretação do astrólogo, com essa imagem que foi colocada pela vidente. Então, a imagem desse grau é muito bonita. A luminosidade da alvorada da direção leste do céu. O desejo exaltador de novas oportunidades, no limiar de um novo ciclo, né? No comecinho de um novo ciclo. Aí ele fala, né, a interpretação. Enquanto o arco-íris marca o final da crise,
O começo do alvorecer indica o verdadeiro início de um novo período de atividade. No simbolismo bíblico, Noé planta sua vinha, começa a ensinar sua doutrina secreta, herdada dos Ben Elohins, filhos de Deus, que não foram tragados pelo furacão da materialidade. Depois da experiência de pico, na qual tocamos nossas potencialidades divinas, vem a batalha com os problemas cotidianos. Mas, a princípio, o estado de profundo jubilo interior permanece conosco. Ficamos excitados com sua promessa. A crise e as bênçãos que nos proporcionou são eventos relativamente incomuns. Todo dia tem seu alvorecer, que devemos encontrar com o coração puro e a mente limpa. Alfa, a alvorada, e ômega, a experiência de pico conclusiva. São opostos, e não obstante, uma mesma coisa. A palavra-chave é iluminação. Essa imagem é a interpretação, né? Eu acho que tem muito a ver com esse mapa dessa alunação, desse Sol e Lua em Leão nessa quarta casa, né? Que são nossas origens, né? Nossa base. E a gente tem que olhar para essa luz de Leão, né? Essa força de Leão, né? Porque quando você fala, Sérgio, eu comigo, né? Eu com o outro, eu com todos. Esse eu comigo, a gente tem que estar muito iluminado no nosso coração, né? Então, trazer essa paixão, esse amor, essa vida que é Leão, né? Então, estar a gente com a gente mesmo muito bem, né? Bem em todos os sentidos, né? Para poder levar essa luz para o outro, para poder levar essa luz para o grupo, né? Então, acho muito lindo esse grau, né? Esse momento, né, desse Sol em Leão, para a gente buscar mesmo a nossa força, né, nosso empoderamento, né, pessoal, da família de origem, né, e colocar essa força, né, a gente está em casa e esse Sol vai brilhar dentro de casa no momento, né, a gente tem que primeiro trazer toda essa luz para poder levar para o outro, né, e é isso. Aí achei interessante também essa Vênus em Câncer, nessa casa dos valores, né? Nessa casa concreta de Touro. E eu acho que é um momento que, não sei se muitos, mas eu estou sentindo muitas saudades, né? Das pessoas, dos encontros, né? Isso é muito canceriano, né? Essa coisa da emoção mesmo, do contato, né? De poder abraçar, de poder, né? Beijar, falar. E eu falo assim, e esse Quirón na 11ª casa, que ao mesmo tempo que a cura, também é uma dor, né? Então é o curador que, pela dor, consegue essa cura, né? E essa quadratura, para mim, vem muito desse pertencimento a um grupo. E no momento, a gente, né, não está podendo participar como participava antes dos grupos, né, de estar junto, né, com essa coisa canceriana do aconchego, né. Eu acho que é mais ou menos isso, mas eu acho que é esse momento da gente se empoderar, trazer muito amor, muita paixão, olhar para o sol, sentir esse sol, sentir essa vida, vibrar muito com isso tudo. E só uma coisinha que eu, assim, não sei quem viu a live do Caetano Veloso, que é um leonino, né, que ele fez agora no aniversário dele, de 78 anos, né? Eu falo assim, que exemplo do que é esse leão, né? De estar lá com 78 anos mostrando tanta beleza, né? Tanta poesia. Então, assim, é uma dica para quem não viu assistir, que vale a pena. E é isso. Falou, Elaine, muito obrigado. Obrigada Muito obrigado. a vocês. A gente mais uma vez vê como o Grau Sabeu, ele de uma outra maneira, ele condensa tudo aquilo que a gente está olhando ali.
Então, essas são as coisas que a gente pode dizer que são mágicas, né? Ou que são quânticas, que a gente não pode explicar, mas que cada vez mais elas nos convencem da importância, da qualidade que esse tipo de conhecimento, esse tipo de sabedoria vem, né? Então, isso daí, Dan Rudger morreu quando? Eu acho que nos anos 50. Isso, sei lá quando que ele escreveu essas coisas, e muito menos eu sei lá quando que a médium recebeu esses, né? Então, para ver como é importante a gente ver as canalizações, como são importantes, esses caminhos que nós estamos recebendo, essas informações, né? A partir de canalizações, a partir de evidências honestas. E para saber se uma coisa é honesta ou não, você tem um coração. Se ele bater, você aceita aquilo. Se ele isso aí não me pegou, então tudo bem. Ou não está na hora, ou não presta mesmo, né? Mas nós precisamos aprender a perceber, sentir as coisas, porque realmente intelectualmente a função do intelecto ela existiu na humanidade basicamente para vencer o dogma, porque a gente tinha aquela Idade Média onde o dogma imperava, né? E então era tudo aquela coisa, né? E Inquisição, tudo isso, né? Tudo em função do dogma. Então precisava haver. Então veio o Iluminismo. O Iluminismo, então, que foi uma iluminação, foi algo leonino também, que se apresentou para trazer essa coisa do racional, né? Porque o racional, então, vai enxergar que o dogma não é isso e tal. Só que nós já passamos dessa época também, agora nós estamos na época da sensibilidade. Então, não adianta eu ficar querendo vencer o dogma que já não existe mais, ninguém mais aceita o dogma. Então, né, ainda tem comunidades que aceitam o dogma, às vezes até precisam, né? Mas as nossas lideranças, o nosso caminhar, as nossas estruturas sociais são construídas por pessoas que não aceitam mais o dogma, mas tem que aceitar o que está por trás do dogma, tem que aceitar a espiritualidade, tem que aceitar o amor o valor da alma, como a gente vinha falando, né? Então, e a partir daí, né, ir palmilhando esse caminho para o futuro, que é um caminho longo, lógico. Nunca houve na humanidade uma mudança tão intensa do que essa que se propõe, né? E que vem sendo introduzida pela presença das energias Urano, Netuno e Plutão desde a Revolução Francesa até hoje, né? Então, hoje nós temos um grande leonino aqui que a gente vai homenagear daqui a pouco. Esse grande leonino aqui, ele é um soberano que nasceu para servir, né, Ju? Cadê você? Estava te vendo. Ela chegou. Um soberano que nasceu para servir, porque esse carinho que ele tem, né? Esse desejo de oferecer o melhor, né? Como grande cozinheiro que ele é, como grande marido que ele é, né? Então, esse nosso leonino faz anos hoje, né? Você... Você começa a falar tanto assim, eu vou ficar toda emocionada. Você já me conhece há mais de 30 anos, sabe que eu vou me derreter toda em cachoeira. Então é isso. Sérgio. Então, Frank, o Frank é mais ou menos um mascote nosso. Ele está aqui em todo encontro e hoje é aniversário dele, ele veio aqui e a gente fica muito feliz mesmo. Ele é um representante da Revolução Francesa aqui, ele é um francês revolucionário. Le 14 juillet e allons enfants de la patrie et le jour de gloire est arrivé. Está chegando agora esse Le Jour de Gloire.
chegando agora. Porque nós temos tudo que nós temos que enfrentar, mas sempre no caminho de luz, né? Sempre no caminho de luz. Defendendo os menos privilegiados, como o casal faz com os guaranis e os animais. Então, estamos trabalhando com a alma dos guaranis, estamos trabalhando com a alma dos animais, estamos trabalhando com a alma indígena, raiz da verdade brasileira. Então, nós não podemos politizar essas coisas, nós temos que trabalhar com amor por todas essas coisas, com amor. E quem estiver junto, está junto, e todos temos que chegar junto. Bom, essa é a visão, né, que eu tenho. Pati Taim, você é um prazer recebê-la aqui. Você quer mostrar a cara um pouquinho, falar algum comentário, ou prefere não? Já apareceu aí. Não, para mim, essa noite, essas palavras é o maior presente que eu posso ter, né? E muita fraternidade para todo mundo, né? Eu acho que sempre que eu desejo, né, você me conhece, Sérgio, tem um coração de leão mesmo, né? E espero que a gente vai compartilhar muitos bons momentos juntos para a Como já humanidade. compartilhamos, né, Fred? E que essa humanidade vai chegar num lugar lindo. É isso aí, é isso aí. Então, vai ter um bolinho no fim aí. Vai. Eu cheguei atrasado porque já tive bola, Hoje eu imaginei, porque sempre é o primeiro a chegar. Mas eu cheguei. Nosso querido Leãozinho, Leãozão. Muita gratidão para todo mundo, para você, Sérgio. Valeu, cara. Muita gratidão. Muita gratidão. Eu que falo para você pela força que você dá aqui com a gente, né? É interessante também um representante das nossas origens europeias também. É muito interessante tudo isso, né? Assim como a Ju representando essa energia dos guaranis. E estamos sempre caminhando, né? Então, vamos em frente então aí com a Pati, se ela quiser fazer algum comentário aí, uma astróloga consagrada, se ela quer fazer algum comentário, alguma coisa aí. Fica à vontade, pode criticar também. Bom, parabéns, Frank, né? Obrigada, Sérgio, por me aceitar aqui hoje. Eu não sou astróloga consagrada. Eu gostei muito da apresentação, da alunação. E é isso, não tenho nenhuma observação assim de pronto para fazer. Tá bom. Mas obrigada venha mais, né, e traga a sua colaboração também quando sentir, tá certo? Sentimos-nos honrados com a sua presença, obrigada. Aí. Então, obrigado pela manifestação. Amanda, quer falar alguma coisa? Parabéns, Frank. Muitos beijos para você, muitas felicidades. Que lindo. Eu quero compartilhar uma coisa rapidinho, sim, que não é exatamente dos mapas, tal, mas que eu tenho sentido muito forte esses dias e tem a ver com uma canalização que eu li, que falava assim, que nós não somos seres materiais que precisam ter uma vida espiritual. Nós somos espíritos que vieram para ter uma vida material. E isso mudou tudo para mim. Porque nesse jogo de polaridades, né, que é a vida na Terra, a gente, como humanidade, já experimentou esse extremo do materialismo, do egoísmo,
de se sentir seguro só quando tem riquezas e fortunas e patrimônios acumulados, né? De entender que segurança é isso. A gente já viveu isso, ainda vive, e esse modelo está caindo, e a gente está em transição planetária para uma tal era de aquário, que a gente se apaixona, mas no fundo não sabe direito o que é, porque ainda não aprendeu a viver essa parada aí, né? E aí, às vezes, a gente vai para um outro extremo, né? Que é normal. No mundo da polaridade, você está no extremo, você tem que ir para o outro para depois achar o meio. E esse outro extremo, eu sinto que às vezes é a fuga do material. E a gente foge do material como se ele fosse errado, né? Sei lá, é difícil trazer em palavras, mas algo desse jeito. E aí essa mensagem dessa canalização me fez cair essa ficha muito forte, né? Que o que a era de aquário traz para nós não é negar o material, digamos assim, né? Mas é se entender com ele do modo que precisamos nos entender, né? Que não é o egoísmo, não é o materialismo, não é sei lá, acumular, mas é ter, assim, da maneira como eu entendo, né? Ter a natureza como mestra e que nela a riqueza está no fluxo e não no acúmulo. Mas ela está muito bem encarnada, né? Ela usa a matéria que a Mãe Terra forneceu para se expressar grandiosamente, né? E de todas as formas, materialmente. E a nossa experiência aqui na Terra, ela precisa ser assim também, ou seja, que a gente possa fazer as pazes, né? Se entender com a matéria tão facilmente ou tão brilhantemente a ponto de conseguir ser, né, materialmente a expressão de toda a grandeza que o nosso ser espiritual é. Que quando ele está lá no espaço, ele está totalmente expandido, né? Energia pura. Aí entra na matéria, fica tudo travado, fica limitado. Então, na verdade, a gente briga com a matéria, né? Porque é muita limitação para dar conta. A gente quer expandir, né? E isso, para mim, tem a ver com a energia de Leão, no sentido de que Leão convive muito bem com o seu próprio brilho. E isso, para mim, é uma lição. Porque a gente nega o nosso brilho. Muitas vezes, a gente tem medo de assumir o nosso brilho. Então, que esse desapego aí de Vênus em Câncer seja o desapego de fazer falsa modéstia, sabe assim? É difícil explicar em palavras, mas me veio isso. Que a gente desapegue de falar assim, mas eu não. Não, eu, imagina. E que sim, a gente fale, eu sim, eu topo. Sabe? Que a gente aceite encarnar o nosso brilho e colocar na matéria a expressão dele, né? Porque somos seres espirituais precisando materializar e não ao contrário. Enfim, é isso. Alô? Alguém mais quer levantar a mãozinha? Que eu só vejo uma tela, mas alguém quer falar, abre o microfone e fala. Eu queria falar dos meus filhos leoninos, gêmeos, que vão fazer 18 anos e que vem com essa explosão assim de energia. Cadê sua cara, Ana? A minha cara está escondida agora, nesse momento, porque não dá para eu abrir. Essa é a Ana Micaela falando, então, fala. Mas é isso, eu queria falar dessa experiência de viver com leoninos, né? Que vieram com toda a força, me sacudiram, e agora que eu estou percebendo o quanto
eu estou aprendendo com eles. Que bom, hein? Bacana, hein? É. E é isso aí que a gente fala quando a gente reconhece o outro. Às vezes é filho da gente, mas a gente utiliza uma estrutura formal e não reconhece o filho da gente como realmente é. A gente fica na estrutura formal. E é isso que está sendo necessário de mudar, né? Mas está mudando, está mudando. Obrigada. De nada. Parabéns. Que dia que é o aniversário deles? Ó, apareceu. 21 de agosto. 21 de agosto? É o último dia, né? Já são meio virginianos, menino, o casal. É. Tá certo. Então, alguém mais quer falar? Ana Maria Veiga, dá um alô para nós aí. Achei muito interessante o que a Amanda falou, né? De nós sermos seres espirituais e estarmos presos nessa matéria, né? Quer dizer, eu acho que isso faz com que a gente possa enxergar que essa matéria é uma coisa passageira, né? Que a gente não precisa, a gente não é essa matéria, né? Nós somos seres espirituais, então, mas que a gente tem que, de alguma forma, lidar com essa parte, né? Que faz a gente ficar com raiva, que faz a gente ficar triste, que faz a gente ficar feliz, alegre. Então, é um dualismo que não é dualismo, né? É isso aí. Alguém mais que abriu o microfone e dá um alô? Então, para a gente encerrar hoje o nosso encontro, eu vou pedir para a Ju trazer uma homenagem para o nosso soberano aí, de alguma forma. Eu queria só dizer que hoje eu convidei um querido novo amigo para participar aqui. É um amigo novo que estou considerando que é um anjo que apareceu no meu caminho, e quem é do Rio Aberto já deve ter visto que ele está com a gente nos sábados de manhã. Ele está aí, é o Dimas Fontenelle. Ah, é o Dimas, eu vi Dimas Fontenelle, né? Boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Obrigado. Convidei o Dimas para estar com a gente. É uma pessoa Obrigado. conectado nisso tudo. Eu acho que para todos nós. E queria que ele estivesse conosco agora. Quem é que te levou para o Rio Aberto? Deixa eu só perguntar isso, Dimas. A Ju me apresentou também o projeto. Sim. Aí eu fui, né, conhecer, fiz a aula e me apaixonei, que é uma coisa incrível, sabe? É uma energia muito boa que a gente sente. E como eu fazia teatro, né? Como eu faço teatro, no caso, e tudo parou, né? E o Rio Aberto foi uma forma também da gente movimentar o corpo, a alma, né? E está me ajudando muito. Além dessa energia boa, tem a questão também da gente estar movimentando nosso corpo junto com muitas pessoas, e é muito bom isso, essa troca, né, de energias é muito boa. Legal, eu agradeço muito bem falado, muito bem falado. E aqui o Rio Aberto está na alma da gente também há muito tempo. E para o grupo Trabalho 60+, não perde por esperar, porque tem gente preparando muito o Rio Aberto para lá, né, Ana Micaela? Eu queria chamar então vamos lá, Ju, como é que a gente encerra hoje? Eu quero chamar o Frank, que ele está, apesar de a gente estar no mesmo teto, ele está no canto dele. Eu quero que ele chegue aqui perto de mim, que a minha câmera é melhor que a dele. E eu pensei da gente fazer rapidamente o seguinte, deixa ele chegar. Beijo, Ivani. Puxa aqui a cadeira e coloque ali
Parei para aqui do lado, por favor. E pronto. Você, como ele é o chefe, essas coisas de cozinha, né? Coisas desse veículo, eu só armei aqui, estou deixando ele arrumar. Enquanto ele arruma, eu quero... Me deu vontade agora, não foi nada ensaiado, mas meu coração disse para fazer. Eu vou cantar o primeiro verso guarani do Aihu-Porã, em Boraí-Porã. Só para quem não conhece, eu sou batizada Aruan-Caraí, dentro da cultura guarani, Nhandewa, o Guiravera também, o nome do Frank é Guiravera. E a gente está agora estudando com o Pajé os 113 versos da cultura, que é os cantos sagrados, em Boraí-Porã. E o primeiro, a gente já aprendeu muitos versos falando, né, oral, mas esses versos são cantados, e é muito interessante, porque você vai aprendendo aos poucos cada canção de cada verso, e o objetivo disso é que a gente canta tudo emendado. O primeiro, o segundo, o terceiro, à medida que vira um mantra. Então, assim, você fica uma hora cantando, tem um poder muito grande. E aí me deu vontade de cantar o primeiro verso. Então, primeiro eu vou dizer em português para vocês como é o verso, e daí eu vou cantar em guarani para vocês, e a gente canta depois um parabéns bem gostoso, tá? E faz um brinde. Quem tiver aí um porta-caneta... E olha, para quem gostar, só falar para quem gostar, Jucassou, Jucassou, está em todas os aplicativos musicais aí, com um repertório enorme criado por ela, que vem trabalhando com isso há muitos e muitos anos, e a gente do Rio Aberto tem a felicidade de estar junto há muitos e muitos anos também. Então, parabéns pela trajetória também, e quem quiser saber mais de Jucassou, é só entrar no Spotify, Drex, tem tudo, né? Então, vamos lá. Tá, então o primeiro verso diz quem viver na sabedoria e verdade desta canção não morrerá. Olha, quem quer ser eterno, hein? Sim, né? Matando a gente, o primeiro verso. Então, quem viver na sabedoria e verdade desta canção não morrerá. Então é assim. Amém. O Pauaué e Coé, Coé em Boraí, Quaetepe, Anãe Manó, Anãe Manó, Anãe Manó, Airã. O Pauaué e Coé, Coé em Boraí, Quaetepe, Anãe Manó, Anãe Manó, Anãe Manó, Airã. Viva o Frank! Muito bom! Que delícia! Então, bom. vamos lá. Agora todo mundo sacrejando aí, cantando. Vamos, amor. Olá, olá, olá. Ei, parabéns Pra você nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de felicidade. Deus dê vida. Parabéns.
Eu acho que esse ano é talvez o aniversário mais emocionante que eu recebi. Apenas da distância de cada pessoa, mas realmente fiquei muito emocionado hoje. Muita gratidão para todos e muito obrigado. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Viva! Essa aí é uma Moe Chandon legítima, né? Provavelmente. É brazuca. 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 Viva! Que bom, que bom. Gratidão por poder compartilhar tudo isso com você, pela companhia. E com vocês. Gratidão a todos os presentes, mais uma vez. Daqui 15 dias tem mais. Vamos ver do que a gente vai falar, ainda não sei. Vamos lá. Na próxima não tem lunação, né? É uma que tem lunação, outra que não tem. Então vamos ter que inventar alguma coisa aí, né? Para curtir a segunda-feira, né? E na segunda-feira que não tem aqui o nosso encontro, a gente faz no mesmo horário o encontro da cultura orgânica, que a gente entrevista pessoas voltadas para esses paradigmas orgânicos, então não só da alimentação, mas de uma vida mais humana, de uma vida mais orgânica. No último encontro, a gente teve a presença de uma pessoa que se dedica à justiça restaurativa. Então, não era... A maioria a gente está fazendo com pessoas que têm a ver com permacultura, com a parte de produção, de comercialização de alimentos orgânicos. Esse é o eixo, mas tudo que é orgânico interessa. E a gente teve... Você assistiu, Cília, o encontro da justiça restaurativa? Não consegui, não vi. Não. Não Perdi vi. essa. Então, a gente já vai, amanhã devemos postar o vídeo também. Muito interessante esse conceito, né? Quem conhece advogados aí com a mente aberta. E o marido dela está aqui, da doutora Márcia, né? O doutor Davi está aqui também, né? Que falou sobre a justiça restaurativa. É muito interessante, realmente, esse tema, um tema que abre a justiça para o ser humano de uma outra maneira, com outro enfoque, né? Eu acho que a justiça romana, o direito romano, já está na hora da gente também transformar isso para o direito humano. Tá certo, Patitaim? Tá certo. Então é isso, gente. Queria só fazer aproveitar para dar um recado. Na quinta-feira, agora, às 19 horas, vai acontecer um debate através do Observatório Judaico da Leana, nossa colega do Rio Aberto, né? Vai acontecer um debate às 19 horas, falando sobre o genocídio indígena e a situação com o Covid. Vai ter uma mesa de 5 pessoas, dentre elas um querido amigo Caiapó, o Bemoc Caiapó, que é uma liderança lá no Pará, que eu consegui trazer para a Leana, convidá-lo, e ele vai estar na mesa. Então, só queria convidá-los, ficarem olhando aí as redes, que eu vou estar divulgando também, ajudando, para a gente estar junto, sabendo um pouco mais de perto dessa realidade, de uma maneira bacana, nessa discussão. Obrigada. Legal, muito bom. Aonde que é? É uma live? É uma live? É uma live, vai ser transmitida pelo Facebook e pelo YouTube do Observatório Judaico. Aí, do Observatório Judaico. Eu vou colocar isso. Tá. Quinta-feira, que horas? 19 horas. Tá bom, então. Obrigado. Alguém mais tem recadinho? O tema de amanhã, Sérgio, que vai ser de hortas. Espera aí, quem está falando? A Ana. Oi, Ana. O tema da próxima, que vai ser... Da próxima cultura orgânica? Isso, que vai ser... Vai ser Angélica Brückner, que é permacultora, formadora de jardineiros orgânicos, que é uma coisa muito importante, né? Educadora.
fez toda a parte de horta escolar como chama o chinês, Amanda, lá? A escola chinesa na frente do templo, né? Do Siddhartha, e também da Associação São Joaquim, ela também contribuiu muito com a horta, e ela postou no grupo, hoje quem está no grupo da Cultura Orgânica, ela postou sobre o trabalho dela, postou algumas coisas lá, o Insta dela, da empresa dela, vamos dizer assim, né? Então, ela já está preparando a gente e para esse encontro da próxima segunda-feira, tudo isso que a gente está falando aqui, vocês todos devem ter o meu WhatsApp, né? Então, qualquer coisa, vocês querendo mais detalhes, é só pedir para mim, tá certo? Então é isso. Muito obrigado. Obrigada. Só um minuto. Vou esperar vocês saírem um pouquinho, porque eu acho que o meu neto vai aparecer aí, então eu vou esperar. É isso. O Celso está aí ainda? Tá. O Celso, não, pode ficar quem quiser, mas eu preciso... Oi, Denise, Kraus, beijo. O Vicente quer mostrar o desenho. O Vicente quer mostrar o desenho para o Celso. Olha. Para o Celso. Vem, Vicente, chegou a hora. Ai, que amor. Então, quem quiser ver junto, estamos aí, ó. Deixa eu botar o... Posso mostrar? Tá dando para ver, gente, o desenho que ele fez agora é um estudo de braços e mãos. Ai, Celso, você tá vendo? Tá dando para ver, sim. Que legal. Tô vendo. Celso, pode comentar. Nossa, que legal. Muito bom. Tem 8 anos, hein? Agora o Vicente quer ver o Celso. Abre a câmera. Oi, Vicente. E aí, Vicente? Vamos achar ele, Vicente. Tem uma galera aqui, filho. Peraí, achei! Tudo bom? Legal isso aí. Está evoluindo no desenho, hein? Saudade de você.